O que são agrotóxicos? Agrotóxicos são substâncias químicas, físicas ou biológicas, sintéticas, que têm como finalidade a eliminação de pragas, insetos, bactérias, fungos, plantas e quaisquer substâncias indesejáveis. Também conhecido como defensivos agrícolas, agroquímicos e pesticidas, o uso desse tipo de substância sintética é muito importante na indústria agrícola, já que protege as plantações contra a maioria dos problemas. Apesar de ser muito importante no mercado agrícola, o uso de tais substâncias tem seus riscos. Os agrotóxicos são nocivos à saúde humana, ou seja, são altamente tóxicos e venenosos, podendo causar incontáveis problemas. Apesar disso, a maioria dos produtores de produtos alimentícios correm o risco de envenenar seus clientes para a proteção das plantações, visando o lucro máximo. Outro fato importante é que essas substâncias tão perigosas ainda permanecem nos alimentos mesmo após serem lavados. Consequentemente, ingerimos a maioria desses componentes tóxicos. Vantagens e desvantagens do uso de agrotóxicos. Vantagens. A principal vantagem do uso do agrotóxico é o controle de pragas e doenças nos alimentos, evitando o apodrecimento precoce. Com isso, a produção dos alimentos aumenta em larga escala e, com isso, os preços dos alimentos ficam acessíveis para todos. Tanto que essa é a maior desvantagem dos alimentos orgânicos, por serem dificultosos na sua produção e por durarem menos se tornam menos acessíveis. Desvantagens. Há várias desvantagens no uso de agrotóxicos, sendo uma delas o fato de que os agrotóxicos podem ser extremamente prejudiciais para os seres humanos, tanto que, no Brasil, existe a Anvisa, que classifica o nível de toxicidade em humanos. Outro problema recorrente do uso de agrotóxico é a interferência negativa no ecossistema onde isso é utilizado, como, por exemplo, afetar a cadeia alimentar, matando seres vivos que podem servir de alimentos para outros seres vivos ou que são predadores de outros tipos de seres, tirando que os animais que não morrem com os agrotóxicos criam resistência química, biológica ou física, se podendo se tornar pragas, entre outros tipos de desvantagens. Histórico dos agrotóxicos. Os agrotóxicos foram desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial e utilizados mais amplamente na Segunda Guerra Mundial como arma química. Com o fim da guerra, o produto desenvolvido passou a ser utilizado como defensivo agrícola. O primeiro agrotóxico, o composto orgânico DDT, foi sintetizado em 1874 por Ottomar Zeidler. Porém, só em 1939, Paul Muller descobriu suas propriedades inseticidas. O composto DDT era utilizado em larga escala para combater o inseto responsável por espalhar a malária. Porém, depois de algum tempo, descobriu-se que, assim como todos os outros compostos organoclorados, o DDT é teratogênico, cancerígeno e se acumula no organismo. A indústria química ganhou impulso depois do fim da Segunda Guerra Mundial, pois os empresários dos países que venceram o conflito resolveram investir nela para expandir os seus negócios. Como nesse momento histórico os europeus estavam passando fome devido à falta de alimentos, foi criada a chamada Revolução Verde. O objetivo dessa revolução era promover a agricultura de forma que fosse possível cultivar alimentos para quem tinha fome. A Revolução Verde chegou no Brasil em meados da década de 60. Foi implantada através de imposição das indústrias de agrotóxicos e do governo brasileiro, onde o financiamento bancário para a compra de semente só saía se o agricultor comprasse também o adubo e o agrotóxico. Esta política levou a uma grande contaminação ambiental sem que a fome fosse extinta. Existem muitos tipos de agrotóxicos, entre eles os inseticidas, os herbicidas, fumigantes, desfolhantes, fungicidas e raticidas. Os inseticidas são utilizados para matar insetos. Os herbicidas são utilizados para matar ervas daninhas. Os fumigantes são utilizados para matar bactérias no solo. Os desfolhantes são utilizados para matar folhas indesejadas.
fungicidas são utilizados para matar fungos e os raticidas para matar roedores. Dentro dos agrotóxicos, existem suas classificações. Entre elas tem a classe 1, 2, 3 e 4. A 1 é extremamente tóxico, representada pelo vermelho. A classe 2 é altamente tóxica, representada pelo laranja. Classe 3 é representada pelo azul e é mediamente tóxico. Já a classe 4 é representada pelo verde e é pouco tóxico. Os transgênicos são seres vivos nos quais em laboratório foram incorporados uma ou mais características de outra espécie, através da transferência artificial de genes. Esta técnica permite que o ser humano realize cruzamentos entre espécies, jamais possíveis na natureza. 77% dos transgênicos cultivados atualmente possuem a características de seres vivos resistentes a herbicidas. Com isto, o agricultor pode pulverizar agrotóxico à vontade, pois sabe que as plantas não morrerão. Além disso, com este tipo de alteração genética, através da seleção natural, acaba-se por criar pragas mais fortes, o que faz o agricultor ter que comprar novos agrotóxicos. Uma curiosidade é que a empresa que desenvolve a semente transgênica é a mesma que faz os agrotóxicos, havendo assim uma monopolização por parte dessa empresa. Sobre as intoxicações por agrotóxicos. Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana de Saúde em 12 países latino-americanos revelou que o envenenamento por produtos químicos, especialmente o chumbo e os pesticidas, simbolizaram cerca de 15% de todas as doenças profissionais notificadas. Contudo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, assegura que apenas um sexto dos acidentes são oficialmente registrados e que aproximadamente 70% dos casos acontecem em países em desenvolvimento, com os organofosforados representando 70% das intoxicações agudas. Os agrotóxicos têm feito vítimas fatais, além de provocar aborto, malformação fetal, suicídios, câncer, dermatose, entre outras doenças. De acordo com a OMS, ocorrem 20 mil óbitos por ano devido à manipulação, inalação e consumo indireto de pesticidas nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Não vou dar pra trás, não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar, não vou dar pra trás. Vou ficar de pé, sem dar marcha